E hoje, quem vai nos conduzir a palavra é o nosso irmão Ailton. Ailton, eu vou passar para você agora o bastão, peraí. Quer dizer que eu estou subindo no púlpito agora. Estou saindo do banco. Make host. Yes. Beleza. Tá aí, tá com você agora. Amém. Poliana, você pode olhar quem está no YouTube para a gente? A senhora está ansiosa aqui com os convidados dela. Ah, posso sim. Tá o Guilherme, o Gabriel, a Idalina, a Elisa, a Cleide, a Amanda e só por enquanto. Manda o seu oi aí, tá, meus irmãos? Boa noite aí, no chat aí, tá? Olá! Nós vamos interagir. Beth. A minha sobrinha, do Rio de Janeiro. Ô, benção. Amém. Tem gente do Rio e tem gente de São Paulo também. Então o negócio está crescendo. Tá joia. Pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos continuar com aquele modelo que a gente inaugurou na semana passada, da gente fazer uma parte de exposição, trabalhando aí as parábolas de Jesus. E vamos, no final, ter a nossa mesa redonda, que é o nosso momento reservado, né, onde a gente vai desligar as câmeras e você vai poder falar o que você quiser e ter sua participação aqui sem nenhum tipo de inibição. Tá? Eu assisti umas últimas duas conduções minhas. Eu falo muito lento, então eu lembrei de uma amiga minha que ela falava: Ailton, quando você dá esse treinamento na parte da tarde, com essa voz grossa sua, eu fico ouvindo assim, nana, neném, neném, que é naná, nana, neném. Então, eu vou dar uma acelerada hoje e se a gente terminar um pouco antes da hora, a gente gasta mais tempo na mesa redonda. Amém? Amém. Só para registrar aqui, tá? A Elane também entrou aí e eu acredito que seja a Elisete ali, através do Arthur. Bem-vindos aí. Amém. Pode continuar. Amém. Então vamos lá, tem uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aí. Só um minutinho. Deixa eu arrastar aqui. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar o nosso trabalho aí, que é o Crescer Juntos Online. Bom, hoje nós temos, continuando a nossa série de parábolas, nós vamos falar de uma parábola onde Jesus encerra o seu Sermão do Monte. Já tem uma dica aí na tela, quem imagina, tem um palpite aí de qual é essa parábola? Já recapitulando, nós já falamos sobre a parábola do trigo e o joio, já falamos do semeador, já falamos dos talentos, né? Já falamos do que mais? Semente, semeador, já falamos do filho pródigo também, ou do homem que tinha 2 filhos. Hoje nós temos uma parábola nova aí. Quem arrisca aí qual é a parábola de hoje? O homem que construiu a casa sobre a rocha. Amém. Então, areia ou rocha, né? E aí a gente vai daqui a pouco fazer aquela correção que a gente sempre faz, né? Como forma de aprendizado. Que na realidade é a parábola dos 2 trabalhadores, dos 2 construtores, né? A gente às vezes fica na areia ou na rocha, mas o foco aí é a ação dos 2 trabalhadores, tá bom? Mas vamos em frente. Então, nós vamos meditar aí em Mateus 7, 24 a 27. Vão ser apenas 3 versículos, tá? Quem quiser abrir a Bíblia para acompanhar, grifar, fazer anotações, fique à vontade. Eu também estou aqui com o texto, eu vou poder ler o texto para vocês aqui na apresentação.
Então vamos lá, Mateus 7, 24 a 7, era o final do Sermão do Monte, né? Se eu não me engano, esse texto em Mateus, ele começa lá no capítulo 5, se estende por quase 3 capítulos. E aí tem esses versículos finais, onde Jesus encerra a pregação dele, né? Talvez não tinha toda essa preparação que a gente tinha, mas foi um sermão que ficou para a história. Como ele encerra lá em Mateus 27, 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus, depois de fazer aquele grande discurso, ele faz essa afirmação: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas mesmo falando para uma população ali de judeu, de pessoas simples, e alguns até imaginam que Jesus usava as parábolas como uma forma mais didática, ou vamos dizer, pedagógica, de passar os ensinamentos profundos e todo o conhecimento que ele tinha do reino e tudo que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Ele escolhia as parábolas porque elas funcionavam como alegorias, ou seja, eram formas de exemplificar alguma coisa maior. Mas Jesus também diz que, assim como tem um homem prudente, que é aquele que ouve as palavras e as põe em prática, também tem um homem insensato. Mas esse homem prudente, que construiu a casa na rocha, ele não fica livre dos intempéries da vida. No capítulo 25 diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é o resultado do homem prudente, ou seja, daquele que ouve as palavras de Deus e as põe em prática. Ele faz uma contraposição com outro tipo de homem, como outro tipo de construtor, que não é só um, podem ser vários. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, um louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, assim como a gente já falou no passado, das parábolas de Jesus, ele faz aqui uma alegoria, ele faz uma explanação sobre as posturas que a gente pode adotar diante do reino. O livre-arbítrio ainda continua. Então, o que a gente está vendo aqui foi que, numa primeira leitura, foram 2 casas. Uma foi construída sobre a areia, outra foi construída sobre a rocha. E aí fica a primeira pergunta que você já deve ter ouvido há muito tempo atrás, talvez lá na escola dominical. Onde é que eu estou construindo a minha casa? Ou onde eu construí? E aí talvez uma explicação mais simplista, né? A gente pode falar que o mundo é dividido em 2 tipos de pessoas. Aquelas que constroem a sua casa sobre a areia e aquelas que constroem a sua casa sobre a rocha. Para conhecimento da palavra, vamos imaginar a primeira camada de conhecimento do que Jesus
quis transmitir, essa gravura está boa. E é muito interessante que quando Jesus usa a parábola, ele sempre provoca na mente dos ouvintes a imaginação. E provavelmente, quando fala sobre uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha, talvez é essa visão que você tem. Uma está sobre a areia e outra está sobre a rocha. Uns escolheram pecar, outros escolheram se santificar. Você está visualizando. Estão visualizando já a tela aí já? Sim, tá ok. Pode continuar. Então, se é só isso, a gente então pode dizer que a gente já aprendeu sobre a parábola dos dois construtores. Um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. Acabou? Podemos pôr um fim? Não. Essa é a riqueza da palavra de Deus, né? Por mais que você tenha ouvido, ela se renova a cada manhã. E o que a gente pode aprofundar aí? Tá? Cheguei! E aí, meu amor, como foi? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Então, o menino aí já aprendeu, né? Essa foi boa. Eu acho que não, porque não vou voltar. Como nós estamos aqui na live, eu acho que nós não aprendemos tudo. Então, nós vamos aprender mais algumas coisas, desaprender algumas que pode ter errado e vamos reaprender, tá? E uma das primeiras coisas é a gente exercitar aí a interpretação do texto, né? A exegese do texto, que é a gente tentar identificar o que o texto está dizendo mais para a gente. Então, tem contexto histórico, a gente pode buscar também uma coisa que é muito fácil nos evangelhos, que é a comparação de um evangelho com o outro. E se a gente vê essa parábola, ela está descrita em 2 evangelhos, está descrita em Mateus e está descrita em Lucas também. E lá em Lucas, ele dá uma aprofundada, tá? Ele está dizendo que aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica é semelhante que um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, olha a diferença do texto de Lucas para Mateus. É a mesma história, mas aqui ele nos dá um pouco mais de detalhe. Esse homem, que é o homem sensato, que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, ele cavou, ele abriu uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Então, o que está nos colocando aí de lição? Que, na realidade... Foi só então um atraso, então. Então, não foi uma pessoa que... 2 trabalhadores que escolheram terrenos diferentes, né? Um foi lá, quis fazer uma casa na praia, escolheu lá a areia e construiu na areia. E o outro também queria fazer a casa na praia, mas ele subiu numa parte de rocha e construiu na rocha. O que essa descrição de Lucas aqui nos leva a enxergar é que o terreno, quando você vai fazer um alicerce, ele tem camadas. Então, um primeiro só começou a cavar, começou a aprofundar e falou: cansei, eu acho que aqui tá bom. E construiu a sua casa ainda nessa parte superficial. Já o outro, ele cavou, tirou a primeira camada, a segunda camada, chegou até a rocha
e falou: aqui sim, agora dá para fazer o alicerce. Então, isso já muda um pouquinho a nossa imagem mental, que era a imagem onde um estava na pedra, o outro estava na areia. Na realidade, a parábola agora começa mais uma vez a colocar: são dois construtores, o terreno é o mesmo. Isso é uma coisa interessante, porque ele faz essa primeira pergunta: nós estamos cavando? Nós estamos tentando trabalhar em maior profundidade? Ou o que se aprendeu lá na escola dominical, as mesmas imagens mentais, ou nas primeiras pregações, você vem apenas replicando e não é a novidade? Não estou dizendo que isso está errado, não. Só estou dizendo é que quando vierem os ventos, as tempestades e os rios, esse aprendizado seu vai ser colocado à prova. O que a gente foca nesse texto? Jesus está falando aqui de palavra. Nesse momento que Jesus está falando de palavra, ele não está falando de Bíblia. Tá? Deixa eu explicar. Bíblia, esse ajuntamento de livros, foi um ajuntamento que foi construído lá no século I ou II depois de Cristo, onde se apanharam todos os escritos. Nessa época de Jesus, talvez os únicos escritos que eles tinham era lá a Torá, que eram os 5 primeiros livros, lá o Pentateuco, e alguns pedaços de livros de profetas. O que Jesus estava referenciando ali era, ele não ficou por horas fazendo discurso, ele não ficou por horas semeando a palavra. Então ele falava: quem ouve essas palavras? Aqui a gente vê um breve resumo do Sermão do Monte, tá? Então Jesus começou. Então quais eram essas palavras que Jesus estava dizendo? Quem ouve essas palavras e as pratica é semelhante ao homem sensato. Lembra? O Cleiton compartilhou com a gente alguns dias atrás sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Depois Jesus começou a falar sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. Depois ele gastou um bom tempo falando sobre a interpretação da lei, que ele não veio para destruir, ele veio para reconciliar o homem. Ele foi avançando, gastou um bom tempo falando sobre a caridade e a oração em segredo, o amor e a oração em segredo. Então, é nesse mesmo Sermão do Monte que nós temos aí o Pai Nosso. E é nesse sermão, aí eu quero que você guarde essa frase, que é: quando orares, não vão fazer como os publicanos, que vão para as esquinas e fazem longas orações, mas entra no teu quarto em secreto, ora o seu Deus em secreto, e o seu Deus em secreto te recompensará. Isso é construir sobre a rocha. Depois, Jesus fala bastante sobre o buscai o reino do céu. Fala sobre ser julgar e ser julgado. Tem uma das advertências mais fortes de Jesus, similar àquela que ele fez com Pedro, quando ele fala: afasta de Satanás. Eu acho que depois dessa, uma das palavras mais duras é a palavra onde Jesus fala: não lançar pérolas aos porcos. E Jesus encerra o texto falando sobre o homem que construiu a casa na rocha e o homem que construiu a casa na areia, ou apenas aquele que não aprofundou. Então, nós não estamos encerrando a nossa série de parábolas, né, Cleiton? A gente deve ter ainda mais algumas sessões aí pela frente. Mas
essa explicitamente, ela nos dá um pano de fundo inteiro sobre o que nós já ouvimos e sobre o que nós vamos ouvir mais na frente, que é ouvir, reter e colocar em prática. No final dessa palavra também, Jesus fala uma advertência muito dura, que é: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, essa aqui é uma advertência, porque ele não estava falando para os gentios, como ele advertiu aquela mulher que veio em busca de cura e que ele fala que não era bom tirar a comida dos filhos e lançar para os cachorros. Ele não estava pregando para os gentios, ele estava pregando para os judeus. Ou seja, essa palavra é para nós que já fizemos a opção de estar com Cristo, de ter escolhido uma igreja para congregar, de ter adotado esses valores cristãos. Então, essa advertência é para nós. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. Então, como é que a gente vai ser testado se nós estamos apenas na superficialidade e não estamos gastando esforço em aprofundar, em encontrar a rocha firme e fixar os nossos fundamentos? Como que a gente vai ter certeza que nós estamos... nós já sabemos que nós estamos no caminho certo, mas eu estou no nível de profundidade de comunhão. Como nós sabemos que o nosso alicerce está firmado na rocha? Se vocês olharem para essa gravura, essa casa está edificada num monte. Mas na gravura aí não nos deixa claro se essa terra que está em volta é uma terra fofa, né? Que foi solta da construção e esse cara atingiu lá o fundo da rocha, ou se esse cara apenas explorou a primeira camada aí de argila e fixou a sua própria casa. Então, como que a gente sabe que o nosso alicerce está firmado na rocha? Vai ser através da narrativa que Jesus colocou em Mateus 7:25. Vai ser quando você for provado. E apesar de Mateus não falar em cavar fundo e chegar até o alicerce, a gente pegar essa ajuda lá em Lucas, mas Mateus foi mais rico em detalhar para a gente quais são os tipos de provas que essa casa vai ser exposta, para identificar se ela realmente está alicerçada sobre a rocha. Lucas fala apenas que veio umas torrentes de água e bateram contra aquela casa. Antes tem um ponto muito interessante, né, gente? Casa edificada na rocha e casa edificada na areia, as duas sofrem com as chuvas, com rios e com os vendavais. Então, nós fizemos a opção de estar com Cristo. Nós fizemos a opção em levar os nossos desejos cativos a Cristo. Nem por causa disso nós vamos deixar de ser provados. E nós vamos ter 3 tipos de provação. Nós já estamos indo para a nossa mesa redonda. Presta bem atenção que a nossa mesa redonda vai ter uma questão que vai estar associada a esses 3 tipos de provação. O primeiro é as chuvas que caíram sobre aquela casa. Como a gente sabe, chuva é como se fosse um temporal
ou seja, ela acontece ao longo do tempo. Então, hoje não está chovendo aqui em Ipatinga, aqui em Fabriciano. Amanhã pode chover, e eu tenho que estar preparado para essa chuva. Mas depois da manhã, vai sair o sol, vai passar-se um tempo e vem chuva de novo. Então, tem um tipo de provação que ela é meio constante, que volta e meia acontece na sua vida. Tá? Aqui a gente pode dizer aqueles desabores, aquelas decepções, em alguns casos, desemprego. Ailton, acho que travou de novo. Só um momentinho. Acho que já deve estar voltando aí, gente. Ó, fazendo um sinalzinho para você aqui de cortar a cabeça, tá? Mas dando continuidade até o Ailton voltar aí, gente, esse texto, eu sou fã dele, e é justamente porque, isso que o Ailton já colocou aqui, né? É pela série de coisas que Jesus falou, né? Jesus, ele trouxe à tona muitas verdades, Jesus, ele trouxe à tona realidades, trouxe à tona a revelação da palavra de Deus, e aí ele encerra justamente com o texto falando, né? Existe uma escolha agora com essa bagagem de informação, né? Né, Ailton? Com certeza. Passa o rosto que eu vou ir para o próximo slide, aqui explorar um pouco mais o slide. Certinho. Beleza. Então, esse é um primeiro tipo de prova que vem sobre a casa que está firmada sobre a rocha e a casa que está firmada sobre a areia. A segunda são os rios que transbordam. Então, o que a gente vê? Se a chuva ela é sazonal, ela é periódica, ela acontece e para, os rios eles vão acumulando. Então, nós podemos ter tipo de provas, e aí nós estamos falando da casa, estou falando da casa da nossa vida, da casa do nosso ser. Alguns aqui já devem ter a experiência de fazer aquele teste psicológico, onde você desenha uma casa, uma árvore e uma pessoa. Aqui ela é a representação do nosso ser. E Jesus, nesse sermão, ele muitas vezes ele nomeou, ele usou pessoas, né? Exemplificou com pessoas, deu exemplo de árvores, e agora estou dando exemplo de casa. Então, existem alguns tipos de provações que elas vão acumulando na nossa vida. Uma delas é o estresse. Em alguns momentos, isso pode ser causado num relacionamento que não foi completamente colocado, um relacionamento conjugal que foi colocado diretamente aos pés de Cristo. E esse relacionamento vai se acumulando, são os rios que vão se acumulando. São águas que vão batendo sobre a rocha e vão batendo sobre a areia. Interessante que quando eu preparava esse estudo, quando eu fui ver a definição de areias são rochas trituradas, rochas desmanchadas. E na maioria das vezes elas são desmanchadas a partir da entrada de água que vai batendo. Então, aquela areia que você vê na praia, num determinado momento, aquilo pode ter sido rocha. Então, esse é um tipo de provação que pode vir sobre a nossa vida. A primeira acontece de tempos em tempos. Outras podem ser acumulativas, e aí, em alguns momentos, isso evolui negativamente para uma depressão. Às vezes pode evoluir para uma separação conjugal litigiosa, para um rompimento de amizade e de afeto, rompimento em igrejas, todas aquelas loucuras que você vê aí no mundo evangélico, protagonizado por evangélicos que já fizeram opção por Cristo, mas quando colocado à prova, os rios transbordaram.
A terceira e último tipo de prova é o que a gente chama de vento. E aí tem uma palavra de Jesus que ele fala lá, né? Se o vento, você não sabe nem para onde vem, nem para onde ele vai. O vento é o tipo de prova mais complexa. Às vezes é aquele vento frio, né? Aquele ar frio, aquela brisa fria que dá no estômago. Às vezes é alguma coisa que vem e impacta a sua vida. Ou sua vida está toda bem planejada, você sabe o que vai fazer agora, semana que vem, você sabe o que vai fazer daqui a um mês, daqui a 2 anos, você tem isso planejado e tem colocado seus esforços nessa direção, mas, de repente, vem um vendaval e tira tudo do lugar. E aquilo que você achava que era, já não é mais. Aí nós temos as perdas, né, os lutos, aí nós temos as tragédias. Quando eu comecei a ler esse texto, eu vi uma narrativa assim: depois que eu perdi o meu filho, a vida lentamente se esvaiu de mim. Eu não conseguia força para trabalhar, para produzir, para fazer mais nada. Meu único desejo era ficar só, lembrando da perda que eu tive. Aí logo embaixo tem a assinatura de quem fez esse texto. É Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Então, ele que postulou várias questões sobre o luto, de como as pessoas reagem diante das tragédias, diante dos tabus, diante das chuvas, dos rios, daquilo que se acumula dentro da gente. Esse mesmo cara se viu prostrado diante de um vendaval que assolou sobre a sua própria vida. Essas vão ser a prova, ou as provas que vão acontecer nas nossas vidas e que vão nos dar uma direção, vão nos questionar na realidade, se nós estamos fixados sobre a rocha ou se nós cavamos apenas sobre a areia. Bom, aqui eu encerro parcialmente a minha exposição e eu queria agora convidar vocês para a gente fazer um pequeno exercício. De cara aqui, olha, no momento que você estava pregando, né, ministrando, o Werneck, ele colocou aqui, né? Ele e o Guilherme. Guilherme também, né? Crescer. Ou seja, é justamente, né, o nome do canal, é justamente a colocação dessa parábola. Porque Jesus estava falando de algo que arremete a acreditar, mas não basta somente ouvir e acreditar nisso. Você tem que viver, vivenciar, fazer. E quem pratica a palavra de Deus, né, é que realmente construiu o Sacar sobre a Rocha. Eu vou iniciar aqui, né, porque você falou assim, né, quem passou e quem está passando. Nós estamos com um público aqui que é um público diversificado. Nós temos adolescentes, né, pré-adolescentes, nós temos senhores, senhoras experientes, né, nós temos pessoas aqui com experiências, né, e com muita e vasta experiência. Só que por que eu estou falando isso? Porque na hora que você foi falando, né, eu fui pensando aqui também. A vida da gente é um processo de experiências. Então, aquilo que para mim é uma tempestade, né, nesse momento, né, para outro talvez aquilo não seja uma tempestade. Só que dentro do processo de crescimento, por exemplo, quando eu era adolescente, quantas tempestades eu passei,
Que a gente achava que era tempestade, né? Amor? Não, era uma tempestade. Naquele momento de vida, né, de adolescência, de repente lá gostava de uma menina, e a menina não me deu bola. Olha, e... né? não gostei dessa colocação, não. A menina era você, ué. Realmente, ele teve que dar uma pelejada para me conquistar. Saindo pela tangente. Então, mas o que eu quero colocar? É isso, né? E qual é o nosso comportamento diante da tempestade, né? Eu me lembro, né, da minha adolescência, por muitas vezes, eu fazia a seguinte oração: ai, Senhor, quando eu acho que o negócio ficou bom, pinta um outro problema. E o problema para mim era o quê? Era um problema na escola, era um problema de relacionamento, era um problema de dinheiro, era um problema... Às vezes eu queria ir para um lugar e eu não podia, porque meu pai e minha mãe não deixavam. Então, assim, aquilo para mim era uma tempestade. Mas qual era o meu comportamento diante da tempestade? É o que mostrava realmente se eu tinha construído uma casa sobre a rocha ou se eu tinha construído uma casa sobre a areia. Por muitas vezes, a vontade era de chutar o balde. Se eu chutasse o balde, ficava provado que tudo aquilo que me foi ensinado, né, agora na hora de evidenciar, agora na hora de provar, eu não construí a casa sobre uma rocha, eu construí sobre uma areia, né? Então, ou seja, você aí, adolescente, às vezes está pensando, esse momento difícil que está vivendo é uma tempestade. E aqui nós temos pessoas aqui, né, com mais experiências que viveram tempestade com os filhos, tempestades no trabalho, né? Tempestades na saúde. Já participei, tá, gente? Agora é com vocês aí. E meditar um pouquinho nesse texto. Ser o sol da terra e luz do mundo, representantes de um reino, acima de aparências, manifestar amor à humanidade, empatia por quem sofre neste mundo, orar por quem te persegue, amar quem te odeia, transformar utopia em ação. O que para o homem é impossível, com tua presença em mim, mesmo sendo falho, farei praticar tua palavra, construir a casa sobre a rocha e viver tua verdade, o exemplo que ensinou, submeter tua vontade, amar com teu amor, e assim não temerei o som da tempestade, não temerei, porque a rocha, Jesus, posso confiar. Glória a Deus. Pai, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, meu Pai. Queremos agradecer, papai, por esta palavra, por este momento, meu Pai. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, meu Pai, nesses dias difíceis, Pai. Esses dias difíceis, meu Pai, representa, meu Pai, a tempestade que muitas vezes ela vem sobre as nossas vidas. Inevitavelmente ela vem. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que aprofunda, meu Pai, no relacionamento contigo e pratica a tua palavra, meu Pai, estará firme, meu Pai, nesses processos, nesses momentos difíceis. Meu Pai, que esta palavra venha encontrar, meu Pai, lugar, morada no nosso coração, meu Pai. E que venhamos realmente, meu Pai, viver, praticar a tua palavra, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por este dia.
Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. E a todos que vão assistir depois, não na live, mas lá gravado, tá? Deus abençoe. Toda quinta-feira nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Amém. Venha participar, compartilhe, assine o canal, ajude a aumentar o alcance, né? Se você puder assinar lá, marcar lá o maisinho lá, marcar o sininho e aumentar, convidar as pessoas à sua casa, convidar familiares. E vamos crescer esse canal aí para abençoar vidas. Amém? Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Vão na paz. Amém. Amém. Beijo, Elisete. Beijo, Mara. Beijo, Beth. Beijo, mãe. Beijo, meninos. Beijo, Maria. Ela ainda quietinha. Perfeito.